Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presente, o prefeito Carlinhos presente, o senhor Amauri, as funcionárias da casa, a Jânia, a Jaque, e os internautas que nos acompanham via internet. Com a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Solicito para que o vereador Guilherme Wiertorkiewicz faça a leitura de um breve trecho bíblico. Semeiem a retidão para si. Colham o fruto da lealdade. Façam sucos no solo, não arado. Pois é hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Isaías 10, 12. Solicito ao primeiro secretário vereador Igor Alandrei para que efetue a leitura da ata ordinária do dia 16 de nove de 2025, às 19 horas. Ata da 30ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada no dia 16 de setembro de 2025. No dia 16 do mês de setembro de 2025, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na Rua Augusto Kirchner, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner, secretariando os trabalhos o vereador Igor Alandrei. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou para que o vereador Tiago Damos da Silveira para que procedesse com um trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, solicitou o vereador primeiro secretário Igor Aladreia para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária, realizada na data de 9 de setembro de 2025, às 19 horas. Este ato lido e aprovado por unanimidade entre os presentes. Continuando, solicitou o vereador vice-presidente Guilherme Wiertorkiewicz para que promovesse com a leitura das atas das comissões competentes, referentes aos projetos de lei de número 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062. O senhor vereador Dilson Milke pediu a dispensa da leitura das atas, assim concedido pelo senhor presidente e demais vereadores. Estou o vereador segundo secretário Wilson Wagner, para que promovesse com a leitura da indicação de número 57/2025. Assine. Neste ato, o senhor presidente declara aberto o pequeno expediente, para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. Não havendo escrito, passou ao grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Wilson Wagner, Fábio Lopes Cariolato e o senhor presidente Osni Carlos Stelzner. Prosseguindo, solicitou o parecer das comissões competentes referentes ao projeto de lei número 55/2025. Assim concedido parecer favorável das comissões competentes, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 55/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 55/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 55/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 56/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 56/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 56/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 57/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 57/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 57/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 58/2025.
Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 58/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 58/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 59/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 59/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 59/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 60/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 60/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 60/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 61/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 61/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovada em primeira votação o projeto de lei número 61/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 62/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 62/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 62/2025. Informou que o cartório eleitoral estará presente na Câmara de Vereadores nos dias 17, 18 e 19. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos neste mesmo local. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Weidela, Edilson Milk, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Tchorkowski, Igor Aladreia, José João Machado, Osnei Carlos Estelzner, Thiago Ramos da Silveira, Wilson Wagner. Eu, Igor Aladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida, se achada e conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 16/9/2025. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata ordinária do dia 16/9/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 16/9/2025, às 19 horas. Solicito ao primeiro secretário vereador Igor Alandrei para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 16/9/2025, às 19 horas e 30 minutos. Ata da 26ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, realizada no dia 16 de setembro de 2025. No dia 16 do mês de setembro de 2025, às 19 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osnei Carlos Estelzner e secretariando os trabalhos o vereador Igor Ladrei. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 55/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 55/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado na segunda votação o projeto de lei número 55/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 56/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 56/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovada em segunda votação o projeto de lei número 56/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 57/2025.
Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 57/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 57/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 58/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 58/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 58/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 59/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 59/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 59/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 60/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 60/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 60/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 61/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 61/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 61/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 62/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 62/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 62/2025. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de setembro de 2025 nesse mesmo local. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Weidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Vitorkevski, Igor Aladreia, José João Machado, Osnícar Stelzner, Thiago Damos da Silveira, Wilson Vargas. Eu, Igor Aladré, lavrei e solicitei a digitação da presente ata que está gravada na íntegra e lida e achada de conforme será pelos demais vereadores assinar. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 16 de nove de 2025. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 16 de nove de 2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 16 de nove de 2025, às 19h30. Solicito ao vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que efetue a leitura do ofício de número 0257/2025, que encaminha os projetos de lei em regime de urgência especial, número 064, 065, 066, 067/2025, seguido da leitura dos projetos de lei 64 e 65/2025. Ofício número 257/2025. Gabinete Bela Vista Todo, Santa Catarina, 23 de setembro de 2025. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal Bela Vista Todo, Santa Catarina. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência de dignos vereadores que compõem esta egrégia Casa Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei número 064/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Projeto de lei número 065/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Projeto de lei 066/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Projeto de lei número 067/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos as justificativas necessárias às suas apresentações, no sentido que façam parte integrante dos projetos de lei ora apresentado.
Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta colenda Casa de Leis aprovem os presentes projetos de lei, quais requerem sejam tramitados de regime de urgência especial. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 64/2025, de 23 de setembro de 2025. Põe sob abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal de Bela Vista do Sul, Estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, encaminha a apreciação desta egrégea Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Orçamento Geral do município de Bela Vista do Sul, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro. Crédito adicional suplementar no valor de R$160 mil, com a seguinte classificação funcional e programática. Órgão 07.00, Fundo Municipal da Saúde. Unidade orçamentária 0701, Fundo Municipal da Saúde. Manutenção do fundo, ações da atenção básica. Dotação, aplicação diretas, R$160 mil. Total geral, R$160 mil. Artigo 2º. Para o suporte do crédito adicional suplementar, de que trata o artigo procedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar pelo possível excesso de arrecadação no valor de R$160 mil no corrente exercício financeiro, apurando no recurso próprio e outras receitas correntes. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Bela Vista do Sul, Santa Catarina, 23 de setembro de 2025. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 064/2025. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cabe-nos encaminhar a Vossa Excelência para exame indispensável, aprovação, incluso projeto de lei número 064/2020, de nossa iniciativa, que em súmula dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. O presente projeto de lei trata a abertura de crédito adicional suplementar para suplementação de dotação orçamentária pelo excesso de arrecadação no corrente exercício financeiro, apurado no recurso próprio em outras receitas correntes. Salientamos que Vossas Senhorias, que a suplementação ora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Gabinete do Prefeito Bela Vista do Sul, Santa Catarina, 23 de setembro de 2020. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 065/2025, de 23 de setembro de 2025. Com essa abertura de crédito adicional suplementar, contém outras providências. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal de Bela Vista do Sul, Estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, caminha a apreciação desta egrégea Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Orçamento Geral do Município de Bela Vista do Sul, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$787 mil, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Órgão 07.00, Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Unidade orçamentária 04.01, Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura. Dotação. Aplicação direta R$220 mil. Órgão 06.00, Secretaria Municipal da Infraestrutura e Serviços Públicos. Unidade orçamentária 06.01, Secretaria Municipal da Infraestrutura e Serviços Públicos. Manutenção da Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos. Dotação, aplicação direta, R$567 mil. Total geral, R$787 mil. Artigo 2º. Para o suporte de crédito adicional suplementar, de que trata o artigo procedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o valor de R$787 mil por conta do
excesso de arrecadação apurado nas receitas de IRRF, imposto de renda retido na fonte, receitas patronominais e de IPVA, imposto sobre veículos autotores, até no mês de setembro de 2025. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Bela Vista Todos, Santa Catarina, 23 de setembro de 2025, Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 065/2020. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cabe-nos encaminhar Vossa Excelência para exame indispensável aprovação o incluso projeto de lei número 065/2025 e nossa iniciativa, que em súmula põe sobre abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. O presente projeto de lei trata a abertura de crédito adicional suplementar para a suplementação de dotação destinada para despesas de manutenção da Secretaria da Agricultura e Infraestrutura. Salientamos que Vossas Senhorias, que a suplementação, ora solicitada, é de relevante importância para o bom desempenho nas atividades solicitadas. Gabinete do Prefeito Bela Vista Todos, Santa Catarina, 23 de setembro de 2025. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Solicito ao segundo secretário Wilson Wagner para que efetue a leitura do projeto de lei 66 e 67/2025. Projeto de lei número 066 de 2025, de 23 de setembro de 2025. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, encaminha a apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o seguinte. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$ 74.645,86, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Órgão 07.00, Fundo Municipal da Saúde. Unidade orçamentária 07.01, Fundo Municipal da Saúde. Manutenção do fundo e ações de atenção básica. Dotação, aplicações diretas, R$ 74.645,86. Total geral, R$ 74.645,86. Artigo 2º. Para suporte de crédito adicional suplementar de que trata o artigo precedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular o valor de R$ 74.645,86, conforme o segue abaixo. Órgão 07.00, Fundo Municipal da Saúde. Unidade orçamentária 07.01, Fundo Municipal da Saúde. Manutenção do fundo e ações de atenção básica. Dotação, aplicações diretas. Total geral R$ 74.645,86. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 23 de setembro de 2025. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 066/2025. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cabe-nos encaminhar a Vossa Excelência para exame e indispensável aprovação o incluso do projeto de lei número 066/2025 de nossa iniciativa, que em súmula dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para suplementar o valor de R$ 74.645,86 para as despesas com folhas de encargos de recurso da saúde bucal, Fundo Nacional da Saúde.
Salientamos a vossas senhorias que a suplementação, ora solicitada, é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Gabinete do Prefeito, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 23 de setembro de 2025. Francisco Carlos X, seu Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 067/2025, de 23 de setembro de 2025. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Francisco Carlos X, seu Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, encaminha a apreciação desta Igreja Casa Legislativa o seguinte. Projeto de Lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do Município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no decorrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$500 mil, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Órgão 07.00, Fundo Municipal da Saúde. Unidade orçamentária 07.01, Fundo Municipal da Saúde. Manutenção do fundo e ações de atenção básica. Dotação geral. Aplicações diretas. Total geral R$500 mil. Artigo 2º. Para suporte do crédito adicional suplementar, que trata o artigo precedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o valor de R$500 mil pelo excesso de arrecadação apurado até setembro de 2025, através do repasse federal ao recurso dos agentes comunitários de saúde e endemia do FNS, Fundo Nacional de Saúde. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 23 de setembro de 2025. Francisco Carlos X, seu Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei 067 de 2025. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cabe-nos encaminhar às vossas excelências para exame e indispensável aprovação o incluso projeto de lei número 067 de 2025 de nossa iniciativa, que em súmula dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para suplementar o valor de R$500 mil pelo excesso de arrecadação apurado até setembro de 2025, através do repasse federal recurso para o pagamento de folhas e encargos dos agentes comunitários de saúde, endemias do FNS, Fundo Nacional de Saúde. Salientamos a vossas senhorias que a suplementação ora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Gabinete do Prefeito, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 23 de setembro de 2025. Francisco Carlos X, seu Prefeito Municipal. Solicito ao vereador Dilson Milk para que efetue a leitura das indicação 58/2025. Indicação 58/2025. Senhor Presidente, senhor signatário com assento da Casa Legislativa, a Vossa Excelência, para a junto ao órgão ativo. Obras verificável para que dá Marcos ao agradeço. Quero justificar
mudança da sessão para hoje por falta de energia elétrica ontem. E conforme o nosso regimento interno, fizemos a sessão hoje. Abro o pequeno expediente, não havendo ninguém inscrito, abro o grande expediente, para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. Com a palavra, o vereador José Giovanni Machado. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores, cumprimento ao prefeito Carlinhos e os funcionários dessa casa e os que nos acompanham via internet. Senhor presidente, o que me traz o uso da tribuna hoje é fazer um agradecimento ao deputado federal Fábio Choquete, né? Onde foi pago, né, prefeito, acho que ontem, né, uma emenda de 859.500, né, que é para ser feito a melhoria das estradas vicinais, né, que vai pegar da Pai até sentido a Lagoa, né, com cascalhamento e bueiros e alargamento, né. Então, quero fazer meus agradecimentos, né, ao deputado por mais esse recurso, que já estava desde 2021 para ser pago, né, e agora foi pago nessa data de ontem. Também o deputado Maurício também está sinalizando, prefeito, 150 mil para comprar brita também, porque precisa, né, nos interiores, colocar uma brita nas estradas. E o Fábio Choquete sinalizou também uma van para a saúde, presidente, e eu acho que vai ser pago o ano que vem, que vai ser de grande importância para o nosso município, né? Então, quero fazer o agradecimento para ele. Seria isso meu uso da palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador, pelas palavras aí. A palavra, o vereador Wilson Wagner. Boa noite a todos. Senhor presidente da Câmara, Carlos Estelzner, senhores vereadores, funcionários dessa casa, estou aqui presente, o Mauri, a Jean, o que está nos ouvindo aí em internet. Primeiramente, venho agradecer ao deputado federal Ismael Santos, do PSD, na qual, por intermédio de uma emenda parlamentar, liberou uma reta escavadeira para o nosso município. Então, lá estiveram presentes, era para mim, mas não pude ir. Teve presente lá também o prefeito, o Carlinhos, o Natan, secretário de obras, o Tiãozito, Pedro Fumaça e o Gil, que é o operador de máquinas, que já recebeu algumas instruções. Então, só tenho a agradecer ao grande trabalho aí do nosso deputado, né? Também fazer o comentário ali dessa verba do 700 e poucos mil, né, para arrumar esse trecho aí da Vila Cília até lá na Serrinha. Seria cascalhamento e bueiros. Também, ó, tendo o trabalho do prefeito ali, que eu solicitei para arrumar a rua Univaldo Borges e a Carlos X, né, qual foi patrolado ela e colocado o material nela. Agradecendo também aqui o o secretário da Cultura, Pedro Fumaça, e a equipe da administração da prefeitura, né, patrão do CTG Bela Vista, Roberto Tisca, o Raul ali, o evento do Dia do Gaúcho, a Semana Farroupilha. Foi um belo trabalho e uma grande parceria. A pena daquele transtorno do temporal ali, mas estava tudo ótimo. E outro detalhe também, assim que possível, alguém da prefeitura está em contato com a TIM, né, que foi feita a reforma da torre já faz uns 4, 5 meses, né? Só ficou lá em seguida vinham para melhorar o sinal para colocar o 5G. Então, para ver, agilizar isso aqui, pela vista também
que merece. Então, hoje seria isso aí. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Wilson, pelas palavras. Com a palavra, o prefeito Carlinhos. Cumprimento o senhor presidente, em seu nome, os excelentíssimos senhores vereadores desta casa. Presidente, obrigado por me dar a palavra, né? Não deu tempo hábil de se inscrever, porque eu estou chegando de viagem, não sabia se ia dar tempo ou não. Mas obrigado e prometo que vou ser bem breve para falar mais da viagem dessa semana que nós fizemos a Florianópolis. Cumprimento o senhor Maurício, da Câmara, e em especial as pessoas que nos assistem, né, ou vão assistir, porque tem muita gente acompanhando os trabalhos do Legislativo, e isso é coisa importante, coisa bonita. Então, falar também com o nosso povo via internet. Prestar conta um pouquinho da viagem, nós que fomos chamados para ir receber uma retroescavadeira, tinha lá outros prefeitos e outros secretários da Agricultura, lá em Florianópolis, no Instituto MAPA, que é o Instituto do Governo Federal, mas deixar claro de que o MAPA, que muitos se fala que conseguiram máquina através do MAPA, do Governo Federal, mas foi deixado tão claro lá na reunião de que o MAPA não dá nada para ninguém, o Governo Federal não dá nada para ninguém, sai tudo dos deputados. Deputados que colocam a emenda lá no MAPA e o MAPA apenas faz o processo de licitação e a compra. Mas se o deputado não colocou a emenda lá, é perder tempo de nós cadastrar e pedir maquinário, máquina amarela que eles falam, né, para o MAPA, para o governo federal. Se o deputado indicou, tem possibilidade. O deputado não indicou, esqueça, aquele ofício não vai chegar a lugar nenhum. E como outros prefeitos também receberam máquina, nós recebemos uma máquina e lá eles fazem uma coisa bonita. Eles falam assim, vereador Guilherme, essa máquina de tal município é indicação do Espredião a mim, aquela é da Ivete, aquela lá é do deputado tal, aquele é do deputado tal, a ordem, porque ele sabe que se não tivesse do deputado lá, dos deputados, independente de partido político, de sigla partidária, não saía. Então, dessa vez foi a emenda, a máquina que chegou esses dias atrás era a indicação da Ana Paula Lima. Agora foi a indicação do deputado Ismael. Tem uma indicação do deputado estadual, que é diferente um pouco, né, que é do Fernando Kleinig, né, uma indicação de uma outra retroescavadeira que, se Deus quiser, ainda chega esse ano. Então, nós vamos ter 5 retroescavadeiras pequenas, né, traçada, nova ou seminova. Isso, para nós, é uma alegria muito grande. E falando já em retroescavadeiras, dizer de que nós vamos estar já fazendo leilão daqui uns dias mais e vamos colocar no leilão, né, 2 nossas, JCB, que não tem mais condições de uso, né? Tá empatando muito e gastando demais e não anda e não produz. Então nós vamos estar, depois que chegar essa outra, né, ainda esse ano, nós vamos estar vendendo leiloando algumas coisas não inservíveis, mas que para nós não serve mais. Depois de lá, né, que nós recebemos essa máquina, carregamos, está ali, que amanhã já deve ir para o serviço, né, e convido alguém que queira vir ali para nós fazer a entrega ali, rápida, sem muito o que mais os senhores precisam, atender os seus eleitores que estão lá pedindo bueiro e ponte e tal, e nós não queremos máquina para bonito na frente da prefeitura. Nós queremos que essa máquina seja utilizada e vá atender o nosso povão. Depois de lá, nós fomos solicitar alguns recursos vai estar vindo um projeto para os senhores do campo, que a gente fez uma conversa com a associação, e vai estar vindo um projeto para a Câmara, e eles vão estar passando em sessão de uso, né, se passar nesta casa, para nós, e ali nós podemos investir recurso na sociedade de Bela Vista, em especial no campo. E a nossa pretensão é construir uma arquibancada ali no campo, deixar uma coisa bonita, né, no centro da cidade que não tem,
E nós já deixamos, então, pedido de 400 mil para um deputado e mais 200 para outro que sinalizaram já, sinal ainda para esse ano. Então, na viagem ficou positivo nesse ponto. Na visita com a secretária de Educação, secretária Sareta, o nome dela, Luciana, acho que Sareta, a gente foi lá para... Não levei o projeto ainda em mãos dela, porque eu queria ter uma conversa política e ver a possibilidade dela arrumar recurso para nós fazer o grande sonho de todos nós, e pedido de vocês, pedido do nosso povo, a reforma geral, total, da escola do Tira-Fogo, né? Toda a área, todo o pátio, com um investimento grande, né, ali que nós queremos fazer para que nós volte a comunidade de Tira-Fogo a ter, né, aquela escola num terreno grande, enorme. E graças a Deus ela falou assim: prefeito, eu me sensibilizei com a tua conversa, com o que você mostrou, e eu vou arrumar esse dinheiro. Pode fazer o ofício e o projeto e mandar, que eu vou arrumar ainda para o começo do ano que vem. O governador vai arrumar, porque eu vou lá e vou defender e vou sensibilizar ele. E claro que aquelas emendas que já vieram vai ajudar, mas a reforma, o que nós queremos fazer ali é de um valor bem maior. Então, também fomos felizes nessa visita na Secretaria de Educação. Aí o ministro Carlos Palavaro, um negócio, é o ministro de Brasília, estava em Rio do Cedro e ligou, falou: ó, prefeito, tu vai lá que eu preciso falar contigo. E sabia, né, e nós levamos lá, sabia da importância de Bela Vista, e nós protocolamos lá o pedido de 2 caminhões traçado para atender o nosso agricultor, puxando calcário, né, o produtor rural, e enfim, tudo que ele precisar, substrato para lavoura, agricultura familiar. E ele também recebeu com muito carinho o pedido e sinalizou também que, se Deus quiser, acho que vai nos alinhar. Então, fora os emendas dos deputados estaduais aí que está entrando, graças a Deus, os senhores viram quando falo ali, todo o projeto que eu mandar agora em regime de urgência, se tiver algum vereador que tenha dúvida, por favor, pode pedir para retirar, ou pode pedir a minha presença para me explicar. Todos esses projetos agora vai ser assim, esse final de ano, corridinho. Entrou suplementação por excesso de arrecadação, é porque entrou o recurso do deputado e os senhores têm que autorizar para nós receber esse recurso e usar. Ou tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali e acerta a Secretaria da Agricultura e Obras, que está faltando dotação. Então, eu pedi para eles fazerem um levantamento. Tipo, nós temos empenhado dos 500 mil em tubo, por exemplo, ainda. Né, nós temos saldo do empenho do governo passado ainda, né, que fez bem, de empenhar bastante já, né, para nós não precisar fazer licitação seguido. Então, eu pedi assim, ó, mas vamos levantar, está empenhado, 500 mil, mas nós não vamos usar até o final do ano 500 mil, nós vamos usar lá mais 100, 80, 60, levante o que nós vamos realmente precisar, e o mais nós pedimos anulação, através de suplementação, para anular, para sobrar aquele dinheirinho, para nós jogar lá na outra dotação, para nós poder chegar ao final do ano. Então, nós estamos levantando algumas coisas assim que... E daí nós fazemos a licitação para o ano que vem, e beleza. Mas para nós fechar o ano, então não é estranho que agora comece a vir alguns com regime de urgência. Entrou do Sargento Lima 300 mil, hoje entrou os 859, o que é a indicação do Fábio Chiochete, que eu já vou contar a história, que estava perdido esse dinheiro, nós recuperamos. Entrou do Alain, eu quero agradecer, que surgiu, teve uma encrenca no estado de Santa Catarina, de uma deputada que não gostou da visita do Lucas Neve, que veio visitar, e algum dos senhores vereadores participou do evento lá na casa do Alain, e por isso uma deputada não gostou e fez uma polêmica toda e tal disso. E o Lucas Neve, aquele dia, assumiu um compromisso e está também já publicado 300 mil reais daquele dia para infraestrutura e mais 100 para compra de implemento. Veja que maravilha. Né? Todos os deputados, eu poderia falar o nome dos vereadores aqui, mas assim, dizer que está entrando o recurso e, se Deus quiser, e até abril vai entrar muito recurso ainda. Né? Nós vamos trazer aqui os valores.
Então, tá gostoso de trabalhar, tá bom de trabalhar. Com 5 máquinas, nós precisamos agora manter diesel, né, manter os compromissos até o final do ano, São Mauri, para nós cuidar do nosso povo, para nós cuidar das estradas, para nós encerrar, que tem mais 48 dias, acho que letivo de aula, e o nosso compromisso é manter, cuidar e não deixar faltar, né, as crianças por falta de estrada, por falta de ônibus, e esse é o nosso compromisso com o povão e junto com os nobres vereadores. Vereador Giovanni, o MAPA, que é o órgão fiscalizador federal, bateu de surpresa esses dias na prefeitura e veio uma caminhonete, deu um susto no pessoal ali, não em mim, porque eu não devo nada, mas alguém que trabalhou na administração passada ficou bastante assustado, que eles eram para fiscalizar uma obra ainda do governo passado, e que era da Lagoa do Sul, Anselmo ali, aquele cascalhamento. Falaram, não foi prestado conta, nós estamos aqui na prefeitura para ver esse projeto em cascalhamento, porque não foi prestado conta e ficou algumas irregularidades para trás e por isso só saiu o recurso da Estrada da Embuia, né, ali, e se cancelou a emenda do deputado Fábio. Seria muito triste para nós, para o município, saber que ia ser cancelada uma verba desse tamanho, né, para nós receber no município. E nós estamos indo lá fiscalizar. Se realmente tiver fechado as irregularidades lá na obra, se for só de documento, nós voltamos aqui e vamos tentar resolver. Se tiver irregularidade lá na obra, aí vai ser bem mais complicado e poderia cancelar e fazer multar e que a prefeitura tivesse que, de repente, devolver recurso. E eu estava no médico lá em São Bento e me ligaram. Eu falei assim, vamos lá junto, mostrar a obra, a Estrada da Lagoa. É claro que já passou-se algum tempo e não vai estar tudo aquilo lá que eles fizeram. Mas, graças a Deus, o nosso pessoal da prefeitura embarcou, foi junto e tal, e lá eles constataram que a obra tinha sido atendido o que estava no projeto. Salvemos. Aí voltaram para a prefeitura e foram lá buscar, e como foi apagado muita coisa, né, quando eu assumi não tinha nos computadores, foi difícil achar qual eram as irregularidades e eles ajudando e passaram o dia na prefeitura. E o rapaz disse, ó, não prometo, mas eu vou tentar recuperar essa verba lá no MAPA em Brasília. E, graças a Deus, com a ajuda de vários políticos e federal e tudo, nós conseguimos recuperar essa verba que hoje entrou, acho que hoje que entrou na conta, né? Então, nós estamos felizes e o deputado com certeza ia ficar triste também se tivesse, né, indicado e perdido a verba, porque daí volta lá para o mapa e não se sabe para onde que vai. Então, esse recurso está na conta. A preocupação minha, amanhã vou sentar com a equipe da prefeitura, se já tem uma licitação de uma empresa lá da época. Se nós vamos manter com aquela empresa, né, a licitação, ou vamos cancelar e abrir uma nova licitação, né, para fazer essa obra, que são 3 mil, já claro para a nossa população, que não vai daqui até na Lagoa do Sul. Ela vai 3,6 km, eu acho, vai ali para o Sérgio Pereira, mais ou menos, né, daqui até no Sérgio Pereira. E que os senhores devem, estava falando para o senhor Mauri, e convoca a população para que fiscalize, né, a obra. Nós queremos que faça de acordo para não dar problema, que senão daqui a pouco vamos fazer outro projeto e vai estar, né, com problema para frente. Então nós queremos cuidar com carinho da fiscalização e é compromisso de cada um de nós de cuidar disso, para nós já vamos dar a ordem de serviço ou fazer uma nova licitação. Ontem saiu a licitação da sala modular, que era 1.200.000 e poucos. A licitação baixou para 1.100.000 e alguma coisa, né, a empresa, nem sei de onde que é que ganhou. E já em 5 dias eu vou dar a ordem de serviço e vamos construir 7 salas de aula. 7. Né? Então ainda vai sair ainda esse ano. São 2 na Serra, 2 no Rio da Areia, acho que 2 aqui no Terezinha e mais uma sala para creche aqui no centro. Essa mesma empresa, nós aproveitamos, essa mesma empresa vai construir. A licitação do asfalto do Arroio Fundo vai ser dia 1º, a licitação.
Dia 1º agora vai ser a licitação do trecho do asfalto do Arroio Fundo. Dia 15 já de outubro vai ser esse trecho aqui, né, de uma rotatória até a outra, completo, um projeto bem completinho ali, porque está muito ruim ali, né? Os senhores estão vendo e tenho vontade de fazer indicação com certeza, e nós cansemos de ponhar aquele material frio nesses buracos ali, e abre e está complicado. Então vamos esperar a licitação para nós fazer o saneamento básico, fazer as calçadas, fazer o asfalto, fazer uma coisa de qualidade aqui. Eu estava vendo hoje com o Natan para nós comprar a massa quente para consertar os buracos do asfalto. E ali na Baixada dos Liller, os senhores veem ali, já danificou uns 150 metros. E não adianta mais nós ficar fazendo aquele remendinho de um buraquinho e de outro e de outro. Então eu vou estar fazendo um projetinho urgente amanhã para nós contratar uma empresa e vir colocar, né, a máquina num trecho total ali, de 4 ou 3 ou 5 centímetros, vamos ver de acordo com o que a engenheira falar, antes de que estoure aquilo ali, e nós vai ficar com um remendo total aquilo ali, muito feio. Então nós vamos estar tão bem providenciando aquilo ali, então eu estou ciente, os senhores estão cientes, pedir para a nossa população que nos ouve, que tenha mais um pouquinho de paciência, que nós colocamos lá material hoje, amanhã já sai, e assim por diante. Mas está acontecendo obras e nós vamos aguentar a saúde e a educação até o final do ano, com certeza, fazer o máximo, graças às emendas parlamentares de cada deputado, de cada excelentíssimo vereador que ajudou, todos têm a sua participação. Então eu estou feliz por isso. E falar também para quem ouve, nos ouve, que a festa, às vezes, algumas pessoas é natural. Até para mim, graças a Deus, não chegou ninguém se queixar da festa, que teve domingo, sábado. Mas é natural que se diga assim, ó, fizeram festa e não tem estrada, não tem um bueiro, não tem uma valeta. Mas a festa era dinheiro totalmente, né, que não tinha nada a ver, não saiu de obra, não saiu da agricultura, não saiu da saúde, não saiu de lugar nenhum. É da cultura, né, e também, não vou dizer que não seja um projeto que vem lá de trás e vai continuar. Então se usa um recurso para vir outro, e que bom que use, né? Faz parte também, né? A festa faz parte do dia a dia. Eu tinha, acho que para falar dessa viagem, desses movimentos nossos, seria isso. Vamos continuar, nós compramos um cascalho licitado do José Raul, pagamos R$ 46,00 a tonelada, né, posto ali. Ele tem que dar ali, posto, ele pesa, é com tique, é com fiscal assinando o tique, né, e nós estamos triturando o cascalho, está sendo o britador, graças a Deus, encaminhamos, está britando 20 caminhão por dia, né, de cascalho, então o Raul traz até ali, e nós pagamos. A pedra brita nós pagamos 82 pela licitação já antiga, né? O preço da brita é esse, a tonelada, pesadinho, chega aqui a 82 a tonelada, vai muita brita, compram 100 mil um atrás do outro né, e tal, mas eu falo para o secretário que põe no papel para que nós, daqui a pouco estamos se assustando, que compramos tanto material e aonde que vai. Então eles sempre estão fazendo esse controle de onde que vai, aonde que eles estão colocando o material, para nós saber daqui a pouco tá justificando. Os senhores, tubo, vai muito tubo, mas estamos comprando, não deixamos faltar combustível e não vamos deixar faltar, né? Então, e por isso que vem os projetos para os senhores e que são bastante, né, se analisar, né, a média de projetos são alto e vai vir muito mais ainda, né? Vai vir uns projetos aí bem para nós discutir com muito carinho aí a partir da semana que vem, né? Eu venho aqui para a gente discutir junto. Convido os nobres vereadores, a população que nos ouve, o seu Amauri, que vá na prefeitura, estamos de portas abertas para dialogar, para discutir com os secretários, com a administração, qualquer dúvida, pedir algum documento, por favor. Peço desculpa, um momento eu não respondi indicação, né? O requerimento acho que não tem saído, né, aqui, mas na medida do possível pode ligar, pode ir atrás, que a gente vai estar sempre respondendo. Não estou passando por um momento
bom, de saúde, né? E vou ter que fazer alguns procedimentos daqui de uns dias, mas estamos aí trabalhando firme e forte, e eu tenho um dizer, né, no dia a dia, na minha vida particular, que um homem ou uma mulher esmorecido serve para pouca coisa. Não pode ser esmorecido na vida, você tem que, né, assumir uma coisa, levar em frente e trabalhar, e sempre, né, voltado para o povo. Então, né, que Deus abençoe todos nós e tenhamos uma boa noite, e obrigado, senhor presidente. Obrigado, prefeito, pelas palavras. Parabéns pelas aquisição aí das máquinas, e está correndo atrás. E continue assim, que a população tá gavando aí a administração. Coloco em votação o regime de urgência especial referente aos projetos de lei 64, 65, 66 e 67 barra 2025. Os que forem a favor, permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado o regime especial sobre os projetos de lei 64, 65, 66 e 67 barra 2025. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos, neste mesmo local. Boa noite a todos.